aquela cena que você viu da janela do apartamento. Como? Bom, o negócio é o seguinte, é difícil falar sobre isso, sabe? Tinha 3 formas de os judeus se comportarem em Budapeste. A primeira é ir para o gueto, que os alemães queriam. Mas a gente já sabia, muitos de nós sabíamos, eu era criança, mas quando eu digo nós, minha mãe e tudo mais, que aquilo era um meio caminho para o campo de concentração. O segundo era o seguinte, esconder-se em algum lugar. Mas quem ia arriscar-se de perder a casa? Quer dizer, porque ser se a morto pessoa te esconde, e a ele família... também é morto. Sim, e não só ele, mas a família toda ia ser exterminado. Então isso também era uma opção quase inviável. A terceira opção era o seguinte, os países neutros na guerra, Suécia, Suíça, Vaticano, inclusive Espanha, eles alugavam prédios e casas e ponham sob proteção consular essas casas. Então, eles punham lá um funcionário da embaixada ou do consulado e deixaram quem pudesse entrar, davam uma espécie de passaporte especial e são os perseguidos políticos judeus e assim por diante que iam ter abrigo nessas casas. E os alemães... Respeitavam ou não? Aí que está. Quando queriam, respeitavam. Mas quando também, não queriam, às vezes, não entrava respeitavam. e não Exatamente. Mas existe um país que eles respeitavam. Qual? Era a Espanha. Por quê? Pelo seguinte, porque os outros países eram neutros na guerra. Mas a Espanha, eu digo Francisco Franco, que era o ditador da Espanha, né? E aquele filho da mãe do Francisco Franco, que o Deus o tenha, ele foi o único a reconhecer o governo nazista da Hungria. O governo que os alemães impuseram na Hungria depois da invasão, o único país que o reconheceu isso. Então ele era aliado. Neutros na guerra, mas ao mesmo tempo reconheciam. Entendi. Então esses prédios ou casas da Espanha eram mais respeitados do que outros. Não quer dizer que o respeito era total, mas mais respeitados. Nós conseguimos abrigo na casa da Suíça. E lá, condições infernais. Basta dizer que uma casa onde cabiam talvez 30, 40 pessoas, entraram 200, 300. Nossa. Nós tínhamos, portanto, digamos, períodos que podíamos ir dormir. Crianças, adultos, tudo junto. Tudo junto. Então, por exemplo, o meu grupo era das 8 às 10h30. Então, dormi. Depois tem que levantar, ficar de pé ou sentado, talvez sentado, mas de pé geralmente, e o outro grupo ia dormir. E agora, tenta explicar isso para uma criança de 6 anos. Nossa. Você entende? Não sei como minha mãe conseguiu, mas conseguiu. O fato é o seguinte, que então estávamos nessa casa da Suíça, mas sabíamos que a Suíça era muito pouco respeitada. Nós queríamos ir para a Espanha, para a casa da Espanha. E minha mãe conseguiu isso. Conseguiu uma longa história que não posso contar agora, mas é uma longa história onde, como o jeito que nós conseguimos isto de um passaporte, um abrigo na casa da Espanha. Consulado, E fomos para lá. E já as condições eram um pouco melhores lá. Menos gente mais culto, civilizado, porque era mais difícil entrar lá dentro, né, na Espanha. E uns 3 dias depois que estávamos lá, 3 ou 4 dias depois, ouvimos gritos na rua. Era alto inverno, tudo congelado, condições... Alto inverno quase na Europa 30 abaixo de zero, 30 né? graus abaixo de zero, coisas assim. Ouvimos gritos, a gente corremos para a janela e vimos todo o prédio da Suíça, onde saímos 2 dias antes, sendo levado para o Danúbio, para serem fuzilados no Danúbio. Todo o pessoal que estava lá dentro? Tudo. Crianças que eu conhecia, eram meus amiguinhos, tudo mais. E enquanto andavam, eles não tinham nem tempo de se vestir. Crianças sem chinelo, sem sapato. Naquele menos 30... E o pé congelava. Os nazistas tocaram eles para frente. A rua estava cheia de sangue, e de pele de carne de crianças que não tinham condições de vestir sapato nem chinelo. Lá eles amarrados, isso eu não assisti, mas eu sei que acontecia com eles. Eles eram amarrados em grupos de 10, com arame farpado, que nem buquê de flores, com arame farpado, ou levava o tiro na cabeça. E o conjunto era jogado no Danúbio. Meu Deus. E então morriam todos, naturalmente.
Então nós sobrevivemos por causa de alguns dias. Em Budapeste, se não me engano, tem umas botas, né? No... Isso, Sim, sim. É um memorial, É um que memorial lembra isso. que lembra Na margem esse. do Danúbio. No- Lembra porque os judeus eram lançados no rio para morrer e afogados. tiravam os sapatos. Então tinha os sapatinhos de bronze lá É. na beira do Danúbio, que é um memorial muito bonito. É. É. Cara, que história. Pois é, então isso foi Salvo por 2 dias. por 2 dias, exatamente. E de que jeito? Né? É. Então, isso que era uma das minhas histórias que eu tenho para contar sobre os problemas que houve. Depois disso, vieram as tropas soviéticas, derrotarmos os alemães, fome, frio, tudo 45? isso continuava. 45. Budapeste foi libertado em janeiro de 45. E Budapeste foi quase totalmente destruída, né? Na guerra. Eu vi as fotos, assim, é uma coisa absurda, né? De quase totalmente destruição, destruído. Os